Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de maio de 2025. O ditador russo Vladimir Putin visita Kursk. Primeira visita dele depois que a Rússia retomou a maior parte de Kursk, apesar da Ucrânia ainda estar em território da Rússia. E os Estados Unidos da América se recusam a reconhecer Putin como criminoso de guerra. Isso foi declarado num depoimento do secretário de Estado Marco Rubio perante o Senado americano. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Conto com você que não é inscrito, porque aqui você vê a verdade. Inscreva-se, muito obrigado. Bom, o Putin então visitou a província de Kursk. Como disse, pela primeira vez, depois que eles capturaram a maior parte. Capturaram justamente naquele momento em que o principal amigo, the best friend forever, de Vladimir Putin, ditador da Rússia, cancelou, congelou a ajuda de compartilhamento de informações. Então, os ucranianos não estavam preparados para isso, que foi algo repentino, aproximadamente uma semana, e eles ficaram cegos, né? Então, não viam muita coisa, e os russos justamente planejaram um ataque, aí eles, de repente, que não enxergavam, passaram a enxergar tudo. Bacana isso. Então, foi isso que aconteceu. E aí não foi divulgada a data, mas foi essa semana, né, que aconteceu entre sábado, melhor, entre domingo e ontem, que Vladimir Putin visitou essa província de Kursk. Diz que visitou. Aí eles filmam lá ele em algum ambiente fechado, com alguns generais falando, fazendo cara feia, e aí dizem que ele visitou lá. Ninguém sabe se de fato ele visitou, né? E ele esteve lá, eu assisti a entrevista dele. Vocês, talvez muitos assistiram também. E o que acontece? Ele disse que existem dificuldades em Kursk. Ele não disse que a Ucrânia está lá. Ele disse que a Rússia retomou a maior parte, o que concordo com ele, mas que existem dificuldades. E aí um dos oficiais lá disse, sim, as dificuldades, porque é uma área de fronteira, então a gente não sabe ainda, e então essas dificuldades são normais. Não são normais porque antes não eram normais, elas passaram a existir, essa dificuldade, sempre depois que a Ucrânia conquistou, e também conquistou a região de Belgorod, né? E trazendo, claro, que dificuldades para a Rússia, e o pior, continua avançando. Eu não acredito que ele esteve próximo à linha de frente. Se ele esteve em Kursk, eu acredito que ele esteve na cidade de Kursk, né, que é a capital, uma cidade grande, é um local onde tinha o maior número de brasileiros estudantes nessa universidade de Kursk, né. Durante a visita, Putin se encontrou também com o governador em exercício, o Alexander Kinstein. Então, eu acho que por causa disso ele esteve só na cidade, na minha dedução, não esteve lá próximo ao teatro de operações, a nenhuma linha de frente. Ele se encontrou também com chefes de municípios locais, membros de organizações voluntárias e com o parlamento local. Ou seja, ele também visitou a usina nuclear de Kursk, porque tudo isso está longe da área de confronto, né? O risco é mínimo, né? A Ucrânia não está bombardeando aquelas áreas e áreas civis, né? O que está acontecendo ali, a Ucrânia bombardeia e ataca, e também recebe ataques ali numa distância de em torno de 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Então está muito longe ali, né? Ele visitou então, e já tinha feito uma visita em março, né? E agora ele, depois dessa incursão, isso em março, foi a primeira viagem ainda do ano passado, né? Então, agora ele fez essa visita novamente. Foi a primeira vez que ele foi em março do ano passado. A Ucrânia também, ela lançou, além dessa incursão em Kursk, né, transfronteiriça, ela também está em Belgorod e em Briansk. Menos em Briansk, mais em Belgorod e mais em Kursk. Ela teve como objetivo essa operação interromper a ofensiva russa planejado para a província de Sumy e também afastar as forças russas também ali numa região conturbada da província de Donetsk. Embora que agora há algumas notícias que ali perto também eles estão procurando concentrar tropas próximo a Kharkiv. Então isso indica que talvez eles queiram fazer um avanço contra Kharkiv, tomar Kharkiv. Não acredito que eles vão conseguir. A Ucrânia já está atenada para descobrir onde estão essas concentrações e poder bombardeá-las, atacá-las com antecedência. Enquanto isso,
audiência no Senado americano, o ex-senador Marco Rubio, e também acho que ele é ex-governador da Flórida, ele admite que a Rússia é um Estado agressor, respondendo à pergunta de senadores. Mas, no entanto, ele se recusou a rotular Putin como um criminoso de guerra. É isso que eu fico preocupado. É isso que eu vejo que os Estados Unidos, em bloco, mudaram para o lado da Rússia. E mudaram para o lado do que aqueles sempre que atacaram, e ainda querem atacar os Estados Unidos, mas o presidente e seus principais assessores estão sendo usados pelo ditador da Rússia. Eles ou não entendem ou fingem não entender o que está acontecendo, até por essas declarações, e foram muito criticados por senadores, principalmente por democratas, que um deles disse, não me lembro o nome, eu também assisti, ele disse que eu votei no senhor para o senhor ser o secretário de Estado, porque ele tem que sofrer aprovação no Congresso, mas hoje me arrependo de tê-lo feito, e outros também seguiram dentro da mesma linha. Então ele falou isso no dia 21 de maio, que foi ontem, hoje é 22, né? Mas ele, como eu disse, ele disse que a Rússia é agressora, mas ele se recusa a rotular o ditador da Rússia, que eles chamam de presidente russo, Vladimir Putin, como um criminoso de guerra. E o presidente, como vocês sabem, dos Estados Unidos da América e o ditador da Rússia falaram agora no dia 19 e não chegaram a conclusão nenhuma, apesar que o Trump está dizendo que a reunião foi muito boa, muito positiva, né? Essa impressão que ele sempre responde quando a imprensa pergunta. Agora, como é que foi feita a pergunta para o Marco Rubio, né? O representante democrata, né, Bill Keating, né, ele perguntou para o Marco Rubio: a Rússia é agressora nessa guerra na Ucrânia? Aí eles invadiram, sim, respondeu o Marco Rubio, resposta correta, né? Quando questionado por Keating se Putin é um criminoso de guerra, Rubio admitiu que crimes de guerra foram cometidos na Ucrânia, mas se recusou a rotular o líder russo como um criminoso de guerra. É a mesma coisa para você dizer que houve crimes durante a Segunda Guerra Mundial, mas não rotularem o Hitler ou Mussolini como criminosos de guerra. Então eles estão num paralelo muito ruim. A história vai cobrar isso deles, e talvez não uma história longa daqui a 50 anos, mas uma história depois que terminar o mandato deles. Porque, na minha opinião, a continuar com as atitudes que eles têm tomado, não só em relação internamente ao seu país, mas também em relação a essa situação de guerra da Ucrânia, que atinge o mundo todo está olhando para ver o que está acontecendo lá, não vai ficar bom para eles. Mas não vai ficar bom só, não pegou bem, não pegou bem. A história, o mundo vai cobrar isso deles, e muitas portas poderão ser fechadas. E eles estão levando os Estados Unidos da América por uma zona cinzenta perigosa. Eles acham que não, eles não têm noção, mas é isso que está acontecendo. E poderão pagar muito caro, não só o presidente, mas também estes seus principais assessores, não só ele, mas o vice e alguns outros principais assessores, grandes empresários, talvez paguem um preço muito caro por isso, né? E ele respondeu: crimes de guerra foram cometidos sem dúvida, e haverá um momento e lugar para essa responsabilização. Mas agora a tarefa é acabar com a guerra, falou Rubio, quando questionado pelo presidente, agora, de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América. E o secretário de Tesouro também esteve lá, mas não agora, numa outra oportunidade. É o Scott Bessent, né? Aí ele concordou, foi no dia 7 de maio, uns dias antes do Marco Rubio. E perguntaram para ele se considerava Putin um criminoso de guerra. Aí perguntaram assim: você considera Vladimir Putin um criminoso de guerra? Aí quem perguntou foi o Juan Vargas, né? Que o Juan Vargas é um democrata, também da Câmara de Representantes. Bom, aí ele disse sim, né? Ao contrário de Rubio, ele disse sim. E ele é o presidente lá o chefão do Tesouro, né? E aí ele disse sim, considero, né? Aí quando Vargas perguntou: você negociaria com um criminoso de guerra?
Aí ele saiu pela tangente. O Bessent respondeu: acho que esta é a natureza da diplomacia. É preciso negociar com ambos os lados, senhor. Aí eu pergunto para vocês: você negociaria com Hitler? E daí deixar ele sair numa boa? Depois você negociaria com Mussolini? Não, ninguém negociou com eles. E é o que os Estados Unidos estão falando. Que nem depois da conversa dele com o Putin, ele disse que haverá bons negócios para a Rússia, bons negócios para os Estados Unidos e todos vão ganhar. Ou seja, ali todo mundo por um dinheirinho se acerta, né? E a Casa Branca, já em outras oportunidades, Donald Trump, o vice-presidente Vance, já criticaram, não só naquela emboscada no salão oval, o Volodymyr Zelensky, que quer a paz, está trabalhando pela paz, mas tem que defender o seu país, criticaram ele, né? E o Putin nunca é criticado, sempre é elogiado, que o Putin é um bom camarada. Acho que isso é ruim para a Ucrânia, é ruim para a Europa, é ruim para o mundo, mas acho que isso não vai ficar de graça. Um preço vai ser pago por isso e acho que essa gente é que vai pagar esse preço, não sei qual preço, mas alguma coisa vai, porque o mundo não vai olhar isso impassivamente, porque eles estão com isso amordaçando o mundo, amarrando o mundo, deixando-o à mercê de Vladimir Putin, do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.